Oi, gente! Tudo bem com vocês? Poucas séries conseguem o que Sex Education conseguiu em sua última temporada. Um final lindo, fechadinho e que condiz com a trajetória individual de todos os personagens. Eu amei muito essa quarta temporada porque, de certa forma, ela conseguiu reinventar a série. Ela trouxe novos desafios, novos personagens e conseguiu desenvolver os já existentes. Assim, eu sou bem suspeita pra falar porque sou uma pessoa chorona, mas tenho que reconhecer que chorei em praticamente todos os episódios dessa temporada. Foi um final muito gostoso, divertido e emocionante. É uma série que com certeza vai deixar saudades. E eu alerto vocês que esse vídeo é para quem já assistiu a temporada, tá? Porque pretendo trazer alguns spoilers, beleza? Mas antes de começar a análise, você já sabe, não esquece o like agora no comecinho e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dito isso, bora de análise! Eu quero começar essa análise comentando sobre a evolução do trio protagonista nessa temporada. Primeiramente o Eric, porque eu acho que a trajetória dele nessa temporada foi muito tocante e muito linda. Foi a minha favorita de todas. Essa temporada foi divisora de águas para ele, pois no início dela ele se encontrava em um lugar muito feliz consigo mesmo. Tão feliz ao ponto de ser impossível para ele se esconder quem ele realmente é, já que durante as últimas 3 temporadas ele foi se fortalecendo, se empoderando e agora finalmente tem coragem de gritar para o mundo que tem muito orgulho de quem é. E foi muito lindo o processo dele entender para si que a fé dele em Deus é algo inerente a ele, que ele não consegue desapegar dela, faz parte dos valores dele. Assim como o fato dele ser gay é algo inerente que ele não pode desprender de si. E ambas as coisas não precisam andar separadas. São duas partes da vida dele que ele pode e deve unir. O que realmente era um obstáculo para a fé dele não era o fato de ser quem ele é, e sim a comunidade dele que não o respeitava, que prefere perder um membro a abrir as portas e abraçar as diferenças. E Deus não é isso. Deus é amor e foi muito lindo o modo como a série tentou trabalhar esse lado espiritual do personagem por meio de um chamado divino. Sinceramente, eu fiquei muito emocionada com essas passagens dele. Tudo bem como o modo que inseriram Cal nesse chamado divino acabou ficando um tantinho previsível no final, mas mesmo assim, gente, toda a trajetória do Eric nessa temporada foi muito tocante, muito linda, foi perfeita. Agora, se tem uma personagem que sofreu muito nessa temporada, certamente foi a Maeve. Gente, coitadinha, a bichinha apanhou, viu? Foi aporranhada de todas as formas possíveis. Na nova escola americana dela, ela estava tendo um novo recomeço, o que era incrível para ela. Ali, ela não era uma garota com uma família problemática e nem era uma pessoa deslocada. Ali, ela era apenas uma boa aluna tendo uma boa oportunidade. Mas sempre vão existir pessoas amarguradas com a vida infeliz que tem e que vão tentar colocar outras pessoas para baixo. E o professor que ela tanto admirava era um exemplo disso. E eu achei fenomenal a resposta que ela deu para ele ao final. Ele poderia dizer que estava falando coisas fortes e desestimuladoras para ela, porque na verdade fazia parte de um plano para motivá-la, mas essa abordagem terrorista não funciona. Na prática, é algo extremamente prejudicial para quem escuta, algo que não é possível ter controle como o outro vai absorver, e pode ser suficiente para gerar grandes traumas. Além do drama escolar dela, o maior drama que ela realmente vivenciou nessa temporada foi a morte da mãe dela, e também como ficou a relação com o irmão dela, que infelizmente segue o mesmo exemplo da mãe. Ele também é viciado em drogas e o fato da mãe dele ter morrido por conta de uma overdose não o mudou. É um
portanto bizarro ouvir a Maeve dizer que ela ficou aliviada da mãe dela morrer, mas não é difícil imaginar os motivos dela para isso. É algo muito forte e perturbador no primeiro momento isso, mas olhando para trás, a gente percebe que essa mulher não tinha como ter um destino final diferente. Cedo ou mais tarde, isso iria acontecer com ela. E para Maeve, era horrível a acompanhar de camarote isso tudo, porque parecia que ela precisava ser a mãe da própria mãe, e para ela era sempre uma incerteza o dia de amanhã, se sua mãe estaria viva ou morta em algum buraco como indigente. Além disso, nessa temporada, ela também precisou tomar algumas decisões importantes, viu? E eu já adianto para vocês que eu acho que ela tomou as decisões certas. Ela precisou decidir entre ficar na cidade que cresceu e fez amigos e se mudar para os Estados Unidos de forma definitiva e ter uma outra oportunidade de vida, ter um recomeço de fato, afinal, ela poderia reescrever toda a história dela dessa forma. E para fechar o primeiro bloco do vídeo, vamos falar sobre o protagonista, Otis. E, gente, eu amei como a narrativa não passou pano para ele e evidenciou que ele é, sim, um tanto tóxico. Primeiro, a relação dele com a Ruby, que, por sinal, foi maravilhosa, dando as costas para ele no final, já que, perceptivelmente, ele não tinha nenhuma responsabilidade afetiva por ela e apenas interagia com ela quando era de interesse dele. E segundo, porque eu achei uma palhaçada o que ele fez com a O nessa história. A menina era uma boa terapeuta, gostava do que fazia, fazia bem para outras pessoas e, sinceramente, era melhor do que ele nessa função. Fora que ele foi péssimo com a Jean. A mãe dele tinha acabado de dar à luz e ele não poderia se importar menos com esse fato. Ele não tentou ajudá-la e dar uma rede de apoio para ela. Pelo contrário, passava dias fora de casa e quando dava as caras, fazia questão de apontar o dedo na cara dela para enfatizar que ela estava falhando como mãe para ele. Mudando um pouquinho o foco do vídeo, vamos falar sobre outros personagens coadjuvantes e percebemos que nessa temporada tivemos várias baixas no elenco, mas 3 rostinhos permaneceram na trama e tiveram ótimas histórias: Jackson, Cal e Vivienne. Esses personagens tiveram bons arcos com bom tempo de tela e deixaram a gente com aquele gostinho de quero mais. O Jackson teve 2 grandes arcos nessa história: a descoberta da identidade do pai biológico dele e a possibilidade dele ter câncer. E esse segundo foi muito bacana de estar na série, porque enfatiza a importância de homens procurarem ajuda médica quando notarem algo de diferente em seus corpos. E só quem já passou pelo drama de ter que aguardar na incerteza se tem ou não uma doença muito séria vai compreender ele. Agora, sobre Cal, foi super necessária a jornada dele na trama. E é interessante porque ela une diferentes pontas. Por mais que hoje em dia se fale mais sobre dismorfia corporal em pessoas trans e não binárias, ainda assim faltam produções suficientes para abranger a pauta. E uma série que fala tanto sobre sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero, é o espaço perfeito para isso. Eu fiquei muito tocada com a jornada dele nessa temporada e por mais que fosse previsível que o dinheiro arrecadado serviria para a mastectomia dele, ainda assim, gente, foi muito lindo ao final descobrir que esse sonho seria realizado. A narrativa enfatiza que a jornada dele só está começando, mas esse pequeno grande passo vai ser muito simbólico para ele. Agora, falando sobre a Vivi, eu fiquei muito surpresa como nessa temporada ela estava muito mais leve, e eu gostei como a série conseguiu abordar por meio dessa personagem o nascimento de um relacionamento tóxico, abusivo e controlador. O namoro dela com Bo pode ter sido meio relâmpago, mas não se tornou abusivo da noite para o dia. Pouco a pouco, ele foi tentando controlar a Vivi, sem parecer que de fato aquilo era um relacionamento possessivo. E a série, que sempre foi muito didática, foi ainda mais didática aqui, ao expor como esse tipo de relacionamento abusivo começa e funciona
funciona. Partindo para o próximo bloco desse vídeo, vamos falar como a série conseguiu se tornar ainda mais inclusiva nessa temporada. Eu achei incrível que pela primeira vez na vida assisti uma pessoa surda oralizada em uma grande produção como essa e pude entender a importância da inclusão para pessoas que trazem essa deficiência. E eu, como pessoa não surda, pude entender o que posso fazer para facilitar a vida de uma pessoa surda. Afinal, tem uma passagem na série que há uma fala sobre capacitismo que eu achei muito boa e ela é mais ou menos assim: quem torna a vida de uma pessoa com deficiência mais difícil não é a deficiência que ela tem, e sim a sociedade que impõe barreiras. E eu posso afirmar para vocês que Sex Education foi uma série transformadora na minha vida por vários motivos, vários. E essa temporada especificamente me fez refletir sobre vários privilégios que tenho em sociedade. Definitivamente, apesar de ter uma temática teen que não agrada a todos os públicos, ainda assim, eu acho que Sex Education é uma série que todo mundo deveria assistir. Ela tem uma narrativa tão incrível, tão forte e tão necessária. Acho que se as pessoas assistissem essa série, talvez o mundo fosse melhor. Não iria mudar o mundo, mas poderia contribuir para mudar muitas mentes. E é curioso que nessa temporada temos uma escola ideal, ou melhor, aparentemente ideal. Um espaço acolhedor, inclusivo, cheio de representatividade, etc. Mas a série expõe como até mesmo nos ambientes mais desconstruídos, ainda assim, existe espaço para melhoria. Afinal, o ser humano não é perfeito e deve estar em constante evolução. E por fim, o último bloco que trago nesse vídeo é composto pelos dois núcleos familiares que a gente teve nessa temporada. Começando pela Jean, pela irmã dela, eu achei sensacional o modo como a série conseguiu trabalhar esse elenco mais adulto, especialmente por meio da relação dessas duas irmãs. E é fenomenal a ideia que a série trabalha com elas, de traumas familiares compartilhados. Por exemplo, a Jean é uma pessoa muito controladora, mas por quê? Porque ela precisou ser, desde muito cedo, precisou aprender a defender a irmã mais nova dela. Irmã que, por sinal, por ter sofrido abuso na infância e não ter tratado esses traumas, teve sua vida toda marcada por eles. E o último núcleo que trago aqui é o Adam e o pai dele, dois personagens que erraram muito na vida, mas estão se esforçando para serem pessoas melhores e se encontrarem. Ambos querem evoluir, porque sabem que se comportaram de forma horrível no passado e também reconhecem que precisam melhorar. Eles não podem mudar o passado, mas podem reescrever seus futuros. Não é uma jornada fácil como assistimos, mas é gratificante. E com isso, sinto que a série abraça aquelas pessoas que foram canceladas na vida ou que simplesmente precisam melhorar e se esforçar para serem pessoas melhores. Afinal, se você precisa evoluir, sabe que tem comportamentos errados, mude, procure ajuda, tente melhorar. Ninguém é perfeito, mas não é por isso que você precisa se comportar como um pedaço de merda sempre, né? Então melhore. E bem, pessoal, essa é minha opinião sobre o final de Sex Education. Adorei a temporada. Falei isso da última que era a melhor de todas, mas pra mim a quarta que é a melhor, tá? Então agora é a sua vez. Compartilha aqui nos comentários a sua opinião e eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!